Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Pastor Antônio Júnior e no vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre um dos maiores mistérios da Bíblia que ainda causa dúvida em muitas pessoas. Você conhece a Arca da Aliança? Essa é uma das relíquias mais famosas de todos os tempos e que ainda divide muitas opiniões. Uns dizem que a Arca nunca existiu, mesmo sendo citada diversas vezes no Antigo Testamento. Outros acreditam que ela tem poderes sobrenaturais. Mas afinal, qual é a verdadeira história sobre ela e qual é o seu significado? Por que ela é considerada sagrada? E se ela realmente existiu, onde está atualmente? São muitas perguntas sobre esse assunto e nós vamos ver tudo daqui pra frente, tá bom? Mas antes de começarmos, eu quero muito que você se inscreva aqui no meu canal. É só você clicar neste botão inscrever-se que está aqui abaixo do vídeo e do lado vai aparecer um sininho. Você precisa clicar nesse sininho e selecionar a opção todas, porque senão você não vai receber os próximos vídeos assim que eu colocar, tá bom? Irmãos, vamos lá. A primeira referência que nós podemos encontrar sobre a Arca da Aliança está no livro de Êxodo, capítulo 25, que fala sobre a construção desse objeto na época de Moisés. A arca, que também podia ser chamada de Arca do Testemunho ou Arca de Deus, era um artefato que era tão sagrado que quando alguém olhasse para dentro dela ou tocasse nesse objeto, essa pessoa poderia morrer instantaneamente. E enquanto a Arca de Noé era um grande barco que guardou Noé, a sua família e várias espécies de animais no dilúvio, a Arca da Aliança era uma grande caixa repleta de significados e que representava a presença de Deus entre o povo de Israel, enquanto eles caminhavam pelo deserto rumo à Terra Prometida. Irmãos, a arca não deveria ser tocada e muito menos observada. Por esse motivo, ela sempre ficava coberta com panos e tecidos especiais. E até mesmo os sacerdotes que carregavam a arca não podiam vê-la e nem tocá-la diretamente. Quando eles paravam para descansar, por exemplo, a arca tinha que ser colocada sobre uma espécie de moldura suspensa para que ela sequer tocasse no chão. E segundo alguns estudiosos, o topo da arca era conhecido como trono misericordioso e tinha o formato de uma tampa coberta de ouro puro. A arca ficava protegida atrás do véu do tabernáculo, onde o próprio Deus manifestava sua presença, e o sumo sacerdote iria uma vez por ano realizar um sacrifício de sangue. E enquanto os israelitas passavam pelo deserto, a arca costumava estar na frente do povo, guiando o caminho. Porém, todas as vezes em que o povo precisava descansar e eles montavam acampamentos, a arca era colocada em um abrigo temporário chamado de tabernáculo. Segundo o livro de Êxodo, o tabernáculo era basicamente uma tenda feita com várias camadas de cortinas, véus e tecidos feitos com pele de animal. E até hoje não se sabe com certeza de qual animal eram feitos esses tecidos, mas eles eram muito resistentes e necessários para a construção da tenda onde a arca ficava. E muitas pessoas têm dúvidas sobre o que de fato ficava dentro da arca. Mas para encontrarmos a resposta, precisamos entender o que a Bíblia nos diz, ok? Na Bíblia está escrito que depois que Deus deu a Moisés as tábuas dos 10 mandamentos no Monte Sinai, ele também deu instruções detalhadas para a construção da Arca da Aliança e do tabernáculo, onde ela seria colocada. E toda a arca deveria ser revestida de ouro, com argolas em formatos de aliança em cada canto e hastes de madeira de acácia nas extremidades para que ela pudesse ser carregada. Em Êxodo capítulo 25, o versículo 16, Deus ordenou que dentro da arca deveria ser guardada as tábuas da aliança que continham os 10 mandamentos. E também seria guardado uma jarra cheia de maná, que era um alimento especial feito diretamente por Deus para sustentar o povo de Israel durante a caminhada no deserto. E segundo a Bíblia, o maná feito por Deus era branco como semente de coentro e ele tinha um gosto de bolo de mel. Esse alimento foi responsável por deixar todo o povo saciado durante 40 anos. E no livro de Números, capítulo 17, a Bíblia também menciona que na Arca da Aliança havia um cajado que pertencia ao irmão de Moisés, chamado Arão. Esse cajado tinha o poder de criar flores e amêndoas. As 2 tábuas com os 10 mandamentos representavam a lei de Deus. Já o vaso com o maná representavam a provisão do Senhor. E a vara de Arão simbolizava um aviso contra a rebeldia. E uma outra pergunta que muitas pessoas fazem sobre a Arca da Aliança era sobre a sua verdadeira função. A Bíblia mostra que a Arca da Aliança ela realizava milagres,
prodígios, grandes coisas poderosas por onde ela passava. E por simbolizar a presença de Deus, a arca tinha o poder para destruir os inimigos e remover todos os obstáculos que ficassem no caminho do povo de Israel. Mas você sabia que o Mar Vermelho não foi o único a se abrir para que o povo pudesse atravessar? A Bíblia nos mostra que quando Josué liderou o povo israelita para a terra prometida, a arca que estava bem na frente do povo foi responsável por partir as águas do Rio Jordão ao meio e fazer com que o povo pudesse atravessar em terra seca. A referência sobre esse grande milagre está escrito em Josué capítulo 3, do versículo 14 ao 17. Irmãos, esse não foi o único grande milagre que o Senhor realizou através da Arca da Aliança. Por exemplo, quando os israelitas chegaram em Jericó, os portões estavam fechados para que o povo não pudesse entrar. Mas rapidamente, o Senhor ordenou que os sumos sacerdotes, que eram os que carregavam a Arca da Aliança, eles começassem a marchar junto com a arca durante 7 dias. E essa ordem de Deus fez com que as muralhas caíssem e o povo entrasse em Jericó. E outra curiosidade que nós podemos encontrar sobre a Arca da Aliança é de como ela era sagrada e ninguém podia tocá-la. O livro de Samuel fala que entre 50 a 70 pessoas morreram instantaneamente só porque eles olharam para dentro da arca pela curiosidade de conhecê-la. E de acordo com alguns estudiosos, a arca não protegeu somente o povo de Israel contra os seus inimigos que entravam pelo caminho, mas também contra os empecilhos naturais que haviam no deserto. Por exemplo, quando tinha algum obstáculo como cobras, escorpiões, animais peçonhentos e arbustos de espinhos, eles eram rapidamente eliminados para que o povo pudesse passar. E isso nos mostra o quanto Deus cuida do seu povo, não é verdade? E agora nós chegamos a uma das perguntas mais feitas por todos nós. Onde será que está localizada a Arca da Aliança nos dias atuais? Esse também é um dos mistérios que mais intrigam os historiadores até hoje. E para entendermos mais sobre isso, nós devemos voltar atrás e estudar os eventos que aconteceram antes do paradeiro desse objeto tão sagrado. Então nós vamos ver qual foi a última menção que a Bíblia faz sobre ela no livro de Jeremias, capítulo 3. Olha o que está escrito. Quando vocês aumentarem e se multiplicarem na terra naqueles dias, declara ao Senhor, não dirão mais, a Arca da Aliança do Senhor. Não pensarão mais nisso, nem se lembrarão dela. Nem sentirão sua falta, nem se fará outra arca. Olha isso, irmãos. Como nós podemos ver, foi o próprio Deus que ordenou que a arca não teria mais valor depois de certo tempo. E por esse motivo, esta foi a última vez que ela foi mencionada na Bíblia. Nós podemos entender que mesmo sendo um objeto tão poderoso e tão sagrado no tempo da travessia do povo de Israel, a Arca da Aliança, em um certo momento, não teve mais utilidade e ela se tornou apenas uma caixa comum. Mas então, onde será que ela está hoje? Algumas pessoas acreditam que o profeta Jeremias ele tem alguma coisa a ver com essa história. Jeremias viveu numa época conhecida como o período do primeiro templo. Para quem não sabe, o primeiro templo foi construído pelo rei Salomão, baseado nos planos do seu pai Davi. E depois de 7 anos de trabalho, a construção do grande templo foi concluída e a Arca da Aliança foi colocada em um santuário permanente. O fim do período do Templo de Salomão veio depois de vários séculos, após a divisão de Israel em 2 nações diferentes. O reino do norte de Israel ele caiu no ano de 722 a.C. e o reino do sul de Judá, local onde o templo ficava, foi conquistado pelo Império da Babilônia no ano de 587 a.C. O templo então foi destruído e o povo de Judá foi expulso. Mas o que será que aconteceu com a arca nesse período? Será que ela teria sido levada pelo Império da Babilônia após a invasão e escondida no que agora são apenas ruínas? Existem algumas teorias que apontam que sim, mas também existem outras possibilidades. A informação de um suposto local onde a Arca da Aliança está se encontra em um livro judeu da Grécia Antiga, em que os historiadores acreditam ter sido escrito entre o Velho e o Novo Testamento. Esse é um livro considerado apócrifo e tudo que está escrito nele é tratado como uma especulação. E nesse livro, a Arca da Aliança é mencionada quando falam sobre o tempo em que o Império da Babilônia invadiu o reinado de Judá. O livro conta que o responsável por tomar a arca em suas mãos foi o profeta Jeremias, que tomou também para si o altar do templo
e o levou escondido para o Monte Nebo, que atualmente fica lá no país da Jordânia. O profeta Jeremias teria escondido essa arca no local até que Deus decidisse que fosse descoberto. Os historiadores, no entanto, não concordam muito com essa teoria. Alguns deles afirmaram por vários séculos que a Arca da Aliança está, na verdade, na cidade de Aksum, na Etiópia. Segundo o Instituto Smithsonian, os cristãos da Etiópia afirmam que a arca foi trazida para Aksum há cerca de 3.000 anos atrás e tem sido vigiada fortemente por uma sucessão de monges desde então, que dedicavam a sua vida para vigiar a arca em uma capela que fica na Catedral de Santa Maria de Sião. Porém, não existem evidências que comprovem essa teoria, apenas o relato dos habitantes e dos guardiões locais. E outra possibilidade fala a respeito de um grupo de pessoas que teriam levado a Arca da Aliança para outro local. Você já ouviu falar nos Cavaleiros Templários? Os Cavaleiros Templários foi um grupo militar de cavaleiros fundado em Jerusalém no ano de 1118 e que durou por vários séculos. Esse grupo de cavaleiros teria removido a Arca da Aliança de dentro das ruínas do Templo de Salomão após a invasão do exército da Babilônia e levaram ela para a Catedral de Notre-Dame, localizada na França. Essa teoria diz que a catedral contém um grande armazém de relíquias sagradas e outros objetos religiosos, nos quais estão sob uma forte vigilância e que ninguém fora da igreja pode chegar perto. De acordo com o autor britânico Graham Phillips, há evidências o suficiente para acreditar que os cavaleiros levaram a arca, mas ela não foi para a França, e sim para a Inglaterra. No entanto, ainda segundo o autor, o líder dos Cavaleiros Templários, chamado de Ralph de Sidley, encontrou a Arca da Aliança em um esconderijo secreto no Monte Nebo, o que reforça a outra teoria de que a arca foi levada pelo profeta Jeremias para lá. O autor diz que a arca foi encontrada nesse Monte Nebo e levada para uma cidade no interior da Inglaterra. E outra teoria mais recente aponta que a real localização da arca está no suposto túmulo de Alexandre, o Grande, na ilha de Tassos, na Grécia. De acordo com o jornal americano Huffington Post, em 2012, uma escavação recente aponta para uma descoberta muito curiosa. Os historiadores alegam terem encontrado o local onde Alexandre o Grande teria sido enterrado e junto com ele estaria a Arca da Aliança. Eles dizem que Alexandre teria ido para Jerusalém, onde lhe foi mostrado uma cópia do livro de Daniel que profetizou sobre um grande líder da Grécia que iria conquistar a Pérsia. Essa profecia está descrita no capítulo 11 de Daniel e eu já fiz um vídeo aqui no meu canal falando sobre a estátua de Nabucodonosor e sobre todas as profecias que envolvem ela, inclusive o reinado de Alexandre o Grande. E de acordo com relatos, depois que Alexandre o Grande ele leu sobre essa profecia, ele teria deixado Jerusalém e partido em busca da Arca da Aliança, em que ele acreditava que ainda guardava os poderes de Deus. No entanto, nós sabemos que o Senhor já havia ordenado no livro de Jeremias que a arca não teria mais valor algum, porque o Senhor já não se fazia mais presente naquele objeto. Mas, de acordo com muitas pessoas, Alexandre o Grande ele foi em busca da arca mesmo assim, e ele teria levado consigo ela de volta para o seu palácio na Grécia. E por fim, muitas pessoas ainda acreditam que a Arca da Aliança ela está localizada bem abaixo da Cúpula da Rocha em Jerusalém, que é o templo mais sagrado para os muçulmanos. Mas irmãos, essas são apenas teorias e não existe de fato uma comprovação real sobre o que aconteceu com a arca. A verdade é que ela está desaparecida por vários séculos desde a destruição do primeiro templo e por esse motivo é um dos mistérios mais intrigantes da humanidade. Mas uma coisa é interessante a se pontuar. Quando Deus cumpriu seu propósito com a arca e o povo de Israel, ela deixou de conter grandes poderes e se tornou apenas uma caixa comum. O que havia de muito valioso na arca não eram os seus materiais de ouro ou a sua beleza extraordinária. O que tinha de precioso nela era a presença de Deus que ela simbolizava. E hoje em dia, nós não precisamos mais de objetos ou artefatos religiosos para recebermos a presença do Senhor. Todo o poder de Deus pode ser manifestado na pessoa do Espírito Santo, na vida dos seus filhos. E desde a época em que o povo atravessou o deserto, Deus já provou que Ele cuida de nós em todas as situações e Ele usa todos os meios para fazer isso. Amém?
Naquela época, era necessária a utilização da arca para o povo atravessar o deserto, e hoje em dia nós precisamos somente crer em Jesus como nosso Senhor e Salvador, e assim nós podemos desfrutar da presença maravilhosa de Deus. Amém? E não somente isso, muitos outros sinais vão acompanhar aqueles que crerem no nome de Jesus e fizerem a sua obra de evangelização. Em Marcos capítulo 16, a palavra nos diz o seguinte, preste atenção. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. E imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Amém? Irmãos, a Arca da Aliança, ela continha o poder de Deus em apenas um objeto. Mas quando Jesus veio à Terra, ele morreu na cruz e ele estabeleceu uma aliança conosco, nos deu o direito de desfrutar do poder e da manifestação de Deus em nossas vidas. E o meu desejo é que nós possamos buscar ao Senhor cada vez mais, para que a gente enfrente os inimigos, para que Deus tire todos os obstáculos que estão no nosso caminho, e para isso nós só devemos ter fé. Não precisamos de objetos, só precisamos olhar para Jesus, porque Ele já venceu tudo por nós. Amém? Eu espero que você tenha gostado, que você tenha entendido mais sobre a Arca da Aliança, e agora eu peço que você compartilhe. Envie nos grupos de família, envie para os seus amigos da igreja. Vamos espalhar a mensagem do Senhor, tá bom? Eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.